Eu sou Maria Antônia, pesquisadora, e eu quero te convidar para um exercício de evidência. Eu não vim aqui para discutir ou brigar com ninguém. Eu vim para expor uma realidade com os textos originais na mesa, com a filologia, com a autoria de cada palavra. E eu te peço uma coisa: acompanha comigo até o fim. Porque quando a evidência está exposta com clareza, não há como chegar a uma conclusão diferente. A conclusão é forte, eu sei. Mas ela não é minha opinião. Ela é o que os próprios textos revelam, quando a gente se dá ao trabalho de lê-los no original. Então, nós temos um fenômeno mundial, um movimento que se diz cristão. Nos últimos anos, um movimento que se apresenta como cristão. Bandeira na mão, Bíblia na outra, Deus, Pátria, Família, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eles citam a Bíblia o tempo todo para justificar autoridade, obediência ao Estado, ao marido, riqueza, poder, punição. Mas eu quero fazer a pergunta que ninguém faz. Essas palavras, de quem são? Será que são do mestre judeu da Galileia? Ou Yehoshua ancorado na Torá, que você conhece como Jesus na tradução? Ou será que são de outro autor? Aquele autor que escreveu em grego e construiu um Cristo cósmico, o que eu chamo do Cristo grego avesso à Torá, criado por Paulo de Tarso. Vamos separar? Vamos separar. E a separação é cirúrgica, porque o texto original não mente. Vamos começar pelo que esse movimento mais repete. O primeiro pilar é a obediência ao poder constituído. Eles citam assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso está escrito em Romanos 13, 1. Esse texto é de Paulo. Não está em nenhum outro evangelho sobre Yehoshua, o Jesus da tradução e da tradição. Isso nunca saiu da boca de Yehoshua. Vamos ver no original grego. Lá no grego, em Romanos 13, 1, Paulo afirma: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Repara no vocabulário. O vocabulário em grego é psique, que é alma, exousia, autoridade, hipotácito, que é se submeta. É a linguagem da submissão, e é esta a linguagem de Paulo. É o Cristo cósmico, que eu chamo de Cristo grego avesso à Torá. Criado por Paulo de Tarso, falando em ação. Segundo pilar é a ética do trabalho. Eles citam, abre aspas, se alguém não quer trabalhar, também não coma, fecha aspas, utilizando 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. No grego, Paulo diz isso mesmo: se alguém não trabalhar, também não coma. Mas isso é Paulo, não é Yehoshua, não é Jesus. É o mesmo Cristo cósmico de Paulo. Esse é o Cristo da meritocracia, do, entre aspas, cada um por si, da punição ao pobre. Anota aí os 2 pilares mais fortes desse movimento: autoridade e meritocracia. E nenhum dos dois é de Yehoshua, o Jesus da tradução. São todos de Paulo de Tarso. E isso por si só já começa a revelar a realidade que nós vamos verificar aqui nesse vídeo. O que é de Yehoshua? A matriz hebraica da justiça da Torá. Agora, vamos ao mestre da Galileia. Quando esse movimento cita os evangelhos, esse movimento distorce. Vamos ver o original. Mateus 22, 21, e Yehoshua diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No entanto, esse movimento usa isso como se fosse uma aula de impostos. Mas a cena é outra. Era uma armadilha. O momento ali era uma armadilha. Tipo hoje, uma pegadinha que as pessoas dizem por aí. Observe atentamente. A armadilha era entre fariseus e herodianos que queriam pegá-lo, prendê-lo.
Yehoshua, o que que ele faz? Ele pede a moeda. A moeda carrega a imagem de César. E aí vem a virada hebraica que está na Torá. No hebraico, Gênesis 1:23, que é a matriz de Yehoshua, não é a matriz de Paulo. Está escrito: E disse Elohim: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que tem a imagem de César pertence a César. O ser humano que tem a imagem de Elohim pertence a Elohim, pertence a Deus. Não é apoio ao fisco, é subversão contra a idolatria do império, que tinha nessas moedas o rosto. É Yehoshua ancorado na Torá. Vamos observar Mateus 26:11. E Yehoshua afirma, abre aspas, porque sempre tendes os pobres convosco, fecha aspas. Esse movimento usa a pobreza da seguinte forma: como a pobreza é inevitável, mas a frase completa está na Torá, não na boca desse movimento. Lá em Deuteronômio, a Bíblia hebraica de Yehoshua, capítulo 15, versículo 11, em hebraico, nós encontramos exatamente o que se diz aqui, ou seja, abre aspas, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso te ordeno, abundantemente abrirás a tua mão ao teu irmão, não das costas. A conclusão da Torá é abrir a mão, não aceitar a miséria. Quem trunca a frase é esse movimento que afirma, não Yehoshua, não o texto hebraico. Lá em Lucas 19, Yehoshua, aí nós encontramos aquela machal das minas, ou se preferir, parábola das minas, que diz o seguinte, abre aspas, porém aqueles meus inimigos, vírgula, trazei-os aqui e matai-os diante de mim, fecha aspas. Esse movimento, eles usam essa parábola para abençoar o lucro. Mas isso é denúncia de poder opressor, não é aprovação do capital. O Machal é uma crítica velada a Arquelau, um ser humano, o herdeiro que foi a Roma pedir o reino e mandou matar os súditos que resistiram, ou os embaixadores que se dirigiram a ele. O senhor dessa parábola é um ser humano, opressor, é Baal Habait, não é Yehoshua. Yehoshua conta a história para denunciar esse poder. Aí a gente não pode deixar de comentar, né? E aqui eu preciso parar um instante, porque tem uma pergunta que anda aí na boca de todo mundo. Uma pergunta que você já ouviu na internet, no jornal, na mesa de bar, na igreja, que é: Jesus é de direita ou é de esquerda? Essa frase, com certeza, você já ouviu e está vendo acontecer as discussões em torno disso. Eu te respondo com tranquilidade. Essa pergunta já nasce errada. Direita e esquerda são categorias políticas que nasceram na França, no ano de 1789, quase 1.800 anos depois de Yehoshua, o rabino judeu do século I. Perguntar se o mestre da Galileia, Yehoshua, era de direita ou de esquerda, é como perguntar se ele usava celular. Totalmente anacrônico. Então a pergunta é um anacronismo. Ela transporta o século XXI para dentro do século I. Isso chama-se exegese em termos teológicos, o que é incorreto. Mas eu quero ir além do anacronismo com vocês, porque essa pergunta não é inocente. Ela não é feita por ignorância. Ela é uma ferramenta de condução política. Pensa comigo. Quando alguém te pergunta, Jesus é de direita ou de esquerda? O que ela está fazendo quando pergunta isso para você? Ela está te convidando a escolher um lado. E ao escolher, a vincular Yehoshua, o Jesus da tradução, a esse lado. E aí, o passo seguinte é fatal. Se Yehoshua é de direita, então tudo que a direita faz é o que Yehoshua mandou, ou o que Jesus mandou. Se Yehoshua é de esquerda, tudo que a esquerda faz
É o que Yehoshua mandou, ou Jesus mandou na tradução. Ambas são falsas. É assim que se sequestra o nome sagrado do mestre judeu rabino do século I para legitimar um projeto de poder. E é aqui que a evidência que vimos entra. Porque quando a gente separa as palavras por autor, e nós já fizemos isso, a resposta à pergunta popular se revela por inteiro. Yehoshua não é de direita, nem de esquerda. Yehoshua é da Torá, da Bíblia hebraica. Ele fala de tzedakah, de mishpat, de berit, ou seja, justiça restaurativa, defesa do órfão e da viúva e aliança com o Eterno. Autoridade é como serviço. Quer ser o maior, seja o que mais sirva. Riqueza como responsabilidade. E por dizer tudo isso, ele morre nas mãos do poder. Quem é de direita é o Cristo cósmico, o que eu chamo de Cristo grego avesso à Torá, criado por Paulo de Tarso. É ele que manda, abre aspas, toda alma esteja sujeita às autoridades, fecha aspas. É ele que diz, abre aspas, quem não trabalha não coma, fecha aspas. É ele que abençoa a riqueza e pune o pobre. É ele que serve ao poder. Então, quando a extrema-direita política, no Brasil e no mundo, esse é um movimento mundial, pergunta para você, Jesus é de direita? Essa extrema-direita política não está fazendo teologia. Ela está preparando o terreno. Ela está dizendo: Yehoshua é nosso, então vote em nós. Deem-nos o poder e nós vamos executar aquilo que Yehoshua, o Jesus da tradução, nunca mandou fazer. A pergunta popular é a porta de entrada da manipulação. E a resposta correta não é escolher um lado, é recusar esse tipo de pergunta, é recusar a pergunta e mostrar que ela foi feita para conduzir a extrema-direita ao poder, para que lá ela cumpra tarefas que Yehoshua nunca ordenou. Você pode perguntar, como é que se chegou a esse absurdo? Aqui, nesse perfil, nós desmascaramos a mentira aplicando o método das 4 camadas. A primeira camada é o hebraico. Yehoshua fala de tzedakah, justiça restaurativa de aliança. Mishpat, defender o órfão, a viúva, o estrangeiro. Ao ponto do seu irmão Tiago dizer que a verdadeira religião é essa. E também Yehoshua fala de Berit. Berit é a aliança. E autoridade como serviço. A maior autoridade é a que mais serve. E a riqueza como uma forma de responsabilidade. Por isso, ele morre nas mãos do poder, porque defendeu isso que a Torá diz. A camada 2 é o grego. Aí entra Paulo, Paulo de Tarso. Ele escreve em grego, bebe as informações da Septuaginta grega e transforma tudo em abstração, categorias gregas, platônicas. Vamos pegar a palavra do texto em grego, que nós acabamos de comentar agora. Exousia significa autoridade. Hipótasso, submeter-se. Romanos 13 é a helenização do poder, não do texto hebraico da Tanakh. O Estado romano vira, aspas, ordenado por Deus. Nasce o Cristo cósmico, que eu chamo no meu livro de 1.109 páginas, publicada na Amazon e com um artigo na Moriah College de Israel. Acadêmico, artigo acadêmico, criado por Paulo de Tarso. Na camada 3 nós temos o latim, e aqui entra a questão. Agostinho e a Vulgata Latina canonizam isso que Paulo escreveu. O poder instituído vira dogma. A hierarquia da igreja se casa com a hierarquia do Estado.
E afinal, camada 4, português, as traduções modernas cristalizam isso. E é esse o texto base que a extrema-direita do século XXI, mundial, bebe diretamente nessa fonte. Sem saber que que estão bebendo de Paulo de Tarso e não de Yehoshua, o Jesus da tradução. Aí a gente precisa fazer uma avaliação específica, filológica, né, sobre o termo anticristo, etimologicamente. Quem é? E aqui, essa palavra muda tudo. Anticristo no grego, antikristos, onde anti não significa necessariamente contra, significa no lugar de, em substituição a. Observe que Paulo não veio contra Yehoshua, ele veio no lugar de Yehoshua. Ele criou um Cristo cósmico, que eu chamo de Cristo avesso à Torá, porque ele rejeita a Torá, criado por Paulo de Tarso, que substituiu o Mashiach hebreu das Escrituras. E é aqui que a realidade começa a se desenhar diante de nós. Agora eu preciso te pedir que acompanhe comigo, porque a conclusão é forte, mas ela é didática, não é agressiva, não é odiosa, ela é filológica, ela é metodológica, ela é sistemática para quem estuda as escrituras em profundidade. É a exposição metodológica, sistemática de uma evidência tão clara que não permite outra conclusão. Vamos juntar as peças que a evidência nos deu. Primeiro, o movimento que se diz cristão constrói sua doutrina política sobre textos que não são de Jesus na tradução. Não são de Yehoshua, são de Paulo de Tarso. Aí nós temos autoridade divinizada, meritocracia, submissão ao Estado, punição ao pobre, tudo grego. Tudo do Cristo cósmico. O que eu chamo de Cristo grego, avesso à Torá, criado por Paulo de Tarso, a partir da sua visão numa estrada, só ele viu, a caminho de Damasco, e baseado no texto grego, nem o hebraico foi. Segundo, esse mesmo movimento, quando cita Yehoshua, o Jesus da tradução, distorce, trunca Deuteronômio 15, inverte Mateus 22, transforma Lucas 19 em bênção ao lucro. Ou seja, esse movimento não segue o mestre da Galileia. Ele usa o nome do mestre da Galileia para legitimar o oposto daquilo que o mestre ensinou. Terceiro, o anticristo, etimologicamente, é aquele que veio em lugar de Yehoshua, o próprio Yehoshua avisou. Virão outros muitos depois de mim. Foi avisado. Cabe a você identificar. E esse movimento, ele segue fielmente, passo a passo, exatamente essa mesma doutrina grega de quem veio em lugar de Yehoshua. Entendeu? Quarto, e quando esse movimento pergunta, Jesus é de direita ou de esquerda? Ele não está debatendo teologia. Ele está conduzindo você a escolher um lado para vincular Yehoshua, o Jesus da tradução, ao projeto dele e chegar ao poder. Então, quando a gente olha a realidade exposta, a doutrina, os textos, a autoria, a pergunta popular, o comportamento político, conclusão é inevitável. A extrema-direita no Brasil e no mundo é o partido político-religioso do anticristo. Não é um insulto, é uma classificação acadêmica a partir da evidência. Assim como o anticristo grego se organizou para substituir Yehoshua, judeu rabino do século I, que falava hebraico, vivia o hebraico, morreu sendo judeu, ensinou tudo o que as escrituras hebraicas mandam fazer, mandou não autorizou a descumprir nada e não autorizou também a rejeitar aquilo que ele viveu e ensinou. Então, assim como o anticristo grego se organizou para substituir esse Yehoshua e cumprir uma operação textual de poder,
Esse partido político religioso se organiza para alcançar o poder e cumprir determinadas tarefas, usando o nome de Yahushua para servir ao Cristo cósmico, avesso à Torá, criado por Paulo de Tarso. Essa questão ela é didática. E essa questão não tem interesse nenhum em convencer ninguém com emoção. Nós estamos falando de fatos, não de relatos. Ela quer te mostrar a realidade com tanta clareza que você mesmo chega à conclusão. Porque não há outro caminho diante da evidência. Aí, né, aquela velha questão, por que isso é escondido? Por que ninguém te contou isso? Porque a substituição é uma operação de poder. Eu já disse algumas vezes, até uma frase que é minha, a tradução, ela gera poder. Se a autoridade é ordenada por Deus, quem manda não precisa de justificativa. Se a riqueza é bênção, o pobre é culpado. Se obedecer é virtude, questionar é pecado. A tradição, o latim, o dogma, as traduções construíam um Cristo que serve ao poder. E Yehoshua, o mestre que desafiou o poder, foi morto por ele, foi apagado, traduzido, helenizado, ninguém quer seguir, nem ouvir. Preferem a visão grega, preferem o entendimento latino e aceita a consolidação das traduções em português. Então, da próxima vez que você ouvir um pregador da extrema-direita citar toda alma esteja sujeita às autoridades, você já sabe, isso não é Yehoshua, não é Jesus da tradução. Isso é Paulo de Tarso. É o Cristo cósmico, que eu chamo de Cristo grego avesso à Torá. O anticristo, aquele que veio em lugar de ou em substituição a. Que isso aí inclusive, é o que o idioma grego permite literalmente entender. E quando você ouvir a teologia da prosperidade, dizendo que riqueza é bênção, pobreza é maldição, saiba que essa doutrina econômica é do mesmo Cristo de Paulo. Nenhuma palavra disso está na Tanar, na Torá, na Bíblia hebraica. Nenhuma palavra disso saiu da boca do mestre da Galileia. E quando alguém te perguntar, Jesus é de direita ou de esquerda? Você já sabe a resposta. A pergunta é uma armadilha de condução política, de manipulação política. Agora você sabe, Yehoshua não é de direita, nem de esquerda. Ele é a Torá viva. O meu livro deixa muito claro. Yehoshua é a Tanar. Paulo é a Septuaginta. Paulo é o anticristo grego. Eu não vim aqui para te convencer de nada, com palavras bonitas. Eu vim para te entregar uma evidência. E a evidência é clara, né? Lembre, quem quer fazer você escolher um lado está, na verdade, te conduzindo ao poder da extrema-direita, para que lá ela execute aquilo que bem entender. Aquilo que Yehoshua, Jesus da tradução, nunca mandou fazer. Yehoshua é a Taná, Paulo é a Septuaginta. E a extrema-direita no Brasil e no mundo nunca seguiu Yehoshua. Ela é o partido político-religioso do anticristo. Confira lá, faça igual os crentes de Bereia. Organizado para alcançar o poder e cumprir determinadas tarefas. E eu fecho aqui com uma chave que nós abrimos lá no começo desse vídeo, que é essa aqui. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas não digais que Yehoshua, ou que é de Yehoshua, aquilo que é só de Paulo. Pois quem segue Paulo não segue Yehoshua, o Jesus da tradução. A conclusão não é minha, é da realidade exposta, e agora ela é sua também.